Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a esse vídeo. Agora eu vou conversar com uma aluna que participou do programa Mente Próspera, vem se trabalhando nessa questão do autoconhecimento, trabalhando crenças, emoções, né? Lilian, ela está aqui para contar um pouquinho das mudanças que estão acontecendo devido a esse trabalho emocional que ela vem fazendo. Tudo bem com você, Lilian? Tudo bem, André. Lilian, obrigado por você estar aqui compartilhando suas experiências, né, o que aconteceu na sua vida. E para o pessoal conhecer um pouquinho melhor você, onde é que você mora, o que é que você faz? Eu moro em Brasília, né? Eu tenho 43 anos e sou funcionária pública há aproximadamente 20 anos. Certo. E me fala uma coisa, como foi que você conheceu o meu trabalho? Eu vi uma nota sua naquele site Somos Todos Um. Achei interessante porque eu já era adepta da acupuntura e quando eu ouvi falar da acupuntura sem agulhas, eu me interessei. Uhum. Só que eu não dei muito crédito, né? É tanto que depois eu aceitei um e-mail seu falando de um curso sobre a prosperidade. Fiz, e aí eu fiquei muito admirada dos efeitos que teve desse mini curso, né, que você concedeu pra gente. Aí foi então que eu recebi depois outro link seu também, falando do curso do programa Mente Próspera. E aí, sem dúvida nenhuma, eu me inscrevi nesse seu programa. Uhum. Você foi fácil se inscrever ou ficou com medo ainda, pensando? Fiquei com Uhum. medo, achei que de início, eu achei o custo elevado, achei que poderia não dar certo, mas sabe quando alguma coisa muito mais forte fala, vai? Aí eu peguei e participei do programa. Muito bom. Me conta o seguinte, né? Como é que foi na sua vida essa questão da prosperidade? Era uma coisa boa para você, que te incomodava, estava passando por algum tipo de situação especial, ou sei lá, estava querendo crescer, por que é que você buscou, né, fazer, por exemplo, né, buscar um programa como esse que é focado nesse tema? Eu sou funcionária pública e a estabilidade, tanto financeira como profissional, ela deveria ter me mantido tranquila. Mas eu sempre achei que eu poderia ter muito mais do que eu tinha. Então ficou uma situação financeira estagnada e eu queria modificar essa situação porque eu acho que eu poderia mais. E outro fato também que eu entrei no programa Mente Próspera, que eu tinha muitos prejuízos inesperados. Eu não conseguia manter um dinheiro fixo na minha conta, sempre aparecia um prejuízo, uma batida de um carro ou a perda de uma passagem aérea que me fazia ter que pagar um valor exorbitante. Sempre eu tinha prejuízo de 2, 3 mil, até mais por mês. E isso estava me deixando muito triste. Eu Uhum. não conseguia prosperar, eu não conseguia juntar dinheiro, eu sempre tinha uma dívida inesperada, mesmo que eu sou uma pessoa bem controlada com dinheiro, mas inesperadamente apareciam esses prejuízos que eu não tinha controle sobre eles. Então coisas que aconteciam independente da sua vontade, do que você fazia, né? Não é que você desperdiçava, mas Não, simplesmente era, acontecia. era algo fora do meu controle. Uhum. Sempre apareciam questões que me exigiam gastar dinheiro que eu não estava esperando. Prejuízos em Interessante, cima de prejuízo. interessante isso. Era uma coisa repetitiva na sua vida? Repetitiva, e era uma coisa atrás da outra. Era um acidente de carro, depois era um remédio inesperado, pessoas doentes em casa, sempre algum acontecimento que inesperado e aquilo estava me deixando muito frustrada. Parecia que eu tentava andar para frente, mas alguma coisa me arrastava para trás. Interessante. É o que eu chamo de ralos de prosperidade. São coisas que vêm para drenar, né, o que a gente tem. E mesmo que a pessoa se esforce, trabalhe muito, às vezes isso Hum, acontece com algumas pessoas. E isso mudou de alguma forma? Eu falo para você, André, que mudou consideravelmente. Não que eles deixaram de existir, mas a proporção do que era para hoje ficou muito menor. Tem alguns gastos inesperados que eu tenho, sim, mas comparados aos gastos exorbitantes que eram no início, antes do programa, são incomparáveis. Eu já Interessante. cheguei ao ponto, Pode falar. de perder uma passagem aérea, olhar para
outro dia da passagem aérea, não verificar a data e o horário correto, perder essa passagem aérea e sou obrigado a pagar R$ 3.000 por uma passagem aérea que eu tinha pago que 600, porque eu comprava antecipadamente, para poder embarcar. Eu tive que um gasto de R$ 3.000 assim inesperado. Uhum. Hoje não, a coisa acontece com muito é, menos recorrência, né? E quando acontece são gastos pequenos, uns R$ 50 que eu uso aqui, uns R$ 100 ali, mas não do valor que era antes, era muito grande, né? Então, e isso permitiu que você, por exemplo, conseguisse equilibrar suas contas? Ou antes como é que era? Você estava gastando mais do que você ganhava sempre? Como é que era isso? Eu ficava no limite, sempre, eu estava no meu limite. O dinheiro era a conta para eu passar o mês, pagar minhas contas e arcar com os prejuízos inesperados. Hoje não, eu consigo juntar dinheiro, sobra dinheiro para mim. Ah, isso é muito Então, bom. Isso é um progresso é muito bom, né? isso. Uhum. Hoje eu consigo juntar e sobra dinheiro mesmo para fazer outras coisas para mim. Que legal, isso é um bom progresso. E me fala uma coisa, por que que você acha que essa mudança aconteceu? Bem, eu falei em um vídeo já que eu mandei para você, é que hoje eu entendo que a prosperidade externa, a prosperidade financeira, ela é o espelho da nossa prosperidade interna. Se eu estou bem comigo mesmo, se eu limpei as minhas crenças negativas, se eu conseguir cuidar das minhas emoções, isso vai refletir na minha prosperidade externa, financeiramente falando. Eu vi que eu tinha muitas crenças negativas sobre dinheiro, muitas emoções vinculadas à escassez. E eu fui limpando cada vez mais essas emoções e tudo isso refletiu diretamente na parte financeira. Teve algum tipo de crença assim que você acha que foi mais impactante para você? Bem, eu tenho uma situação que foi muito inesperada para mim quando eu comecei a aplicar EFT, porque eu tive um relacionamento sempre muito bom com meu, muito bom. Quando eu comecei a fazer, né, a técnica da EFT, eu descobri que eu tinha muita, muita mágoa do meu pai guardada dentro de mim. E o pai, né, é a figura do provedor da família, do dinheiro, da casa. E eu fui limpando isso e eu achava que eu estava muito bem resolvida com meu pai, mas eu vi o tanto de mágoa que eu guardava dele. Essas situações de perdão, de entendimento, e também, né, voltada a toda a escassez do meu passado. Meu pai foi muito pobre, meu pai era do interior da Bahia, até fome meu pai passou. Então a gente teve uma situação de vida muito escassa, de dinheiro contado. Então tudo isso ficou impregnado na minha vida e aquela ligação de sofrimento com o pai, com a mãe, como se fosse aquela questão de um respeito por eles, né? E eu me identificava com aquilo ali. Eu acho que isso que me fazia não prosperar, né? Não andar para frente. Uma autossabotagem como se fosse para manter aquele velho padrão da família, de pobreza, né? Até como, é inconsciente isso, né? Até como uma forma de respeitar e honrar e não poder ser melhor do que aquilo que foi no passado, né? Até como uma forma de se manter unida à família pelo sofrimento, como se eu prosperasse, eu fosse me desligar da minha história e da minha família. E seria um desrespeito, o que eles poderiam achar de mim, um medo de que eles me olhassem com outros olhos. Há uma série de questões interligadas aí que estava para ser trabalhada. Você tinha alguma consciência disso antes? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Como eu te falei, eu pensei que eu tinha uma relação muito boa com meu pai, com a minha vida. Achava assim, tudo bem, eu superei tudo aquilo, é passado, é passado. Não, estava tudo impregnado no meu inconsciente ainda e eu não tinha noção nenhuma disso. As pessoas falam muito isso, ah, já passou, eu não, né, não guardo mais nada disso, mas muitas vezes está só reprimindo o sentimento. Ela não quer tocar naquilo, ela acha que não deveria sentir aquilo e acaba reprimindo, colocando num porão e a gente sofre as consequências, mesmo tentando reprimir isso daí. A gente não fica impune. Mexe com a nossa vida, mexe com a nossa autoestima, pode trazer problema na prosperidade também, né?
Então, você acha que ao limpar essas questões ajudou a refletir nessa coisa do não atrair mais esse tipo de situação de perdas? Eu achei, porque também, André, eu trabalhei questões de autoestima. Meu programa é Mente Próspera e trabalha tudo, questões de autoestima, questões não só emocionais relacionadas às finanças. E eu tinha uma questão do não merecimento, de achar que realmente se eu passei por uma vida tão escassa financeiramente, é porque realmente eu não merecia ter mais do que eu tinha hoje. Então, por isso que eu cheguei no meu limite. Inconscientemente, eu fiz o meu limite. Eu só posso chegar até aqui, mas o que é isso eu não mereço em razão de tudo que eu vivi antes. Uhum, E isso tudo só fui descobrindo realmente aplicando a técnica. E eu não legal, fazia noção nenhuma disso. muito interessante. Eu vou falar depois também sobre questões familiares, que você relatou também, que foi bem legal, né, de resultado, assim, de relacionamento. Mas eu queria saber também, teve um pagamento inesperado, até isso surgiu, né, quando você, enfim, estava se trabalhando. Como é Surgiu. que foi Eu isso? vou, Pode no falar. final de 2014, eu fui pegar o meu extrato bancário e eu levei um susto quando eu vi R$ 30.000 na minha conta, do nada. Eu não sabia nem de onde tinha vindo esse dinheiro. Eu fiquei assim uns 5 minutos olhando para esse dinheiro sem saber de onde ele tinha vindo. E aí eu liguei lá para o meu órgão, né? Como eu te falei, eu sou funcionária pública, e eles disseram que era uma indenização que a gente estava para receber. Só que essa indenização havia anos que as pessoas que estavam no mesmo patamar que eu, a gente aguardava e não saía. E saiu. O detalhe, André, que eu achei muito interessante, é que as pessoas que estavam esperando essa indenização, assim como eu fui uma das poucas a receber esse montante. Quase outras pessoas esperam 2.000, 3.000. E outro detalhe importante é que eu liguei para o meu órgão questionando sobre esse dinheiro. Eles me falaram: não, você tem esse direito a esse dinheiro e outro valor desse mesmo montante vai sair em breve para você. Ou seja, eu tenho mais 30.000 para receber de forma esperada. Aí, André, eu tenho que falar uma coisa: eu tinha acabado de comprar um carro zero, eu tinha pago só 3 mensalidades. Esse dinheiro caiu do céu, eu quitei meu carro, sobrou um dinheiro e ainda vou viajar semana que vem. Que maravilha, né? Muito bom. Essas coisas podem acontecer quando a gente se abre mais à prosperidade. As coisas começam a fluir melhor, né? A gente deixa de perder também, vai deixando de perder com esses ralos que vão deixando de acontecer e mais coisas mais fluidas também acontecendo, né? E depende da profissão de cada pessoa, né? Se fosse uma pessoa que trabalha numa empresa privada, poderia ser talvez uma proposta para ir para um lugar melhor, né? Isso vai depender de como é a vida da pessoa. Se é um empreendedor, talvez mais clientes surgindo, mais contratos, né? Como você é funcionária pública, vai acontecendo de outras maneiras na sua vida, mas que trazem a prosperidade para você. E eu queria também falar sobre os benefícios que você mencionou sobre relacionamentos, né, com o marido, com os filhos. Até uma frase que chamou a atenção lá no seu depoimento foi assim, né? Hoje eu tenho um lar de paz, de harmonia, algo assim que você falou, que antes eu não tinha. Então, Uhum. comenta pra mim, como é que foi essa mudança? Como é que era antes, como é que ficou agora? E por que é que você acha que isso mudou também, né? Uhum. Eu e meu marido, o nosso assunto recorrente era separação. O tempo todo a gente estava falando, né, não vai dar certo, a gente vai ter que se separar e tal. E tinha muita briga, muito desentendimento, um ficava de mau humor com o outro o tempo inteiro. A partir do momento que eu apliquei FT em mim, eu percebi o tanto que eu era uma pessoa controladora. Eu queria que ele fizesse tudo do meu jeito, chegasse na hora que eu entendesse que seria o certo, e ele me amando, não queria me decepcionar, não queria ir contra mim, e a gente entrava naquele embate, né? Percebendo tanto que eu era uma pessoa controladora, uma pessoa que só queria que ele mudasse para me fazer bem, eu fui limpando essa negatividade e eu descobri também que veio da minha infância, por tudo que eu vivi. Eu me tornei uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa que conversa e não briga, uma pessoa que consegue olhar para outra pessoa e entender que ele tem defeitos assim como eu. E aí isso tudo foi melhorando a minha relação com o marido. Estou muito mais tranquila e paciente com meu filhinho de 3 anos, que é um espoletinha dentro de casa. Meu filho mais velho estava muito nervoso, indo mal na escola. Hoje ele está bem tranquilo, as notas dele até melhoraram na escola.
E tudo foi um reflexo que partiu de mim, né? Com a minha melhora de conduta, com a limpeza das minhas crenças e pensamentos negativos, refletiu na paz que hoje eu tenho na minha casa. Então, que maravilha. Então, melhorou o relacionamento com o marido, não tem mais essa conversa de separação, é isso? Tá tudo bem agora? E hoje a gente consegue falar de assuntos comuns que até então a gente não tinha. Hoje a gente consegue focar um caminho e trabalhar junto para aquele caminho. E antes cada um ia para o lado, cada um falava uma coisa e a gente não se entendia. Uhum. Isso tudo em razão da técnica e pela minha mudança interior. Que legal. E alguém na sua casa mais pratica EFT também, fora você? Não, ninguém, só eu mesmo. Uhum. Ninguém acredita, não. É interessante, isso é uma entrevista que eu fiz agora há pouco tempo, né, com o Eduardo, ele menciona que a esposa faz, os filhos pedem para fazer, eu acho incrível também, porque normalmente não é assim, né, É, a gente quer fazer, quer passar para as pessoas e as pessoas não se interessam muito normalmente. Mas o que importa é isso, é que você está se trabalhando, é que você está se cuidando e a harmonia ela é um reflexo disso, né, e não precisa querer impor ou empurrar nas pessoas, porque é até é. chato, né? Acaba criando resistência. Então a gente deve fazer pra gente. Se alguém quiser seguir, tudo bem. Se ninguém quiser seguir, tudo bem também. Uhum. Outras coisas que você me falou também no depoimento foi sobre saúde física. Né? Me conta aí, E você colocou uma lista que eu até foi. anotei aqui, é muita coisa. É muita coisa. André, foi a coisa mais impactante que aconteceu na minha vida, foi com relação à saúde. Eu falo para você, agora em abril vai fazer um ano que eu não sei o que é procurar um médico, tomar um analgésico, qualquer coisa assim, eu não sei o que é isso. Posso falar o que aconteceu de bom com a minha Claro, saúde? lógico. Queda de cabelo acentuada, acabou. Sudorese que eu tinha, não tem mais. Taquicardia melhorou. Intestino preso não tem mais. Intolerância à lactose diminuiu uns Nossa. 80%. Pele oleosa, cheia de espinha, com acne, não tem mais. Muito torcicolo, coisa que eu também não tenho mais. Insônia, eu dormia muito mal. Hoje eu durmo muito bem, detalhe, meu marido ronca, tá? E eu durmo muito bem. E também, André, eu sempre acordava, mesmo dormindo 7, 8 horas por dia, eu acordava sonolenta, desanimada, cansada, me arrastando. Hoje, eu posso dormir pouco, eu sempre me acordo animada, disposta. Então, rinite alérgica também curei, tá? Oh, é verdade. Então, isso é o que eu tô lembrando agora. Eu Mas anotei mais coisa aqui, ó. Dores de cabeça. dores de cabeça, enxaqueca. Eu tinha enxaqueca, André, de querer quebrar minha cabeça na parede, de tanta dor. Eu não sei mais o que é enxaqueca. Intestino Garganta, preso, isso. dores, Tudo isso. dores musculares. Uhum. Isso foi assim, quase um milagre na minha vida. É outro detalhe, é tanta coisa boa para falar, André. Meus filhos, meu filhinho pequenininho, ele ficava quase a cada 15 dias indo ao médico. Meu filho já não vai mais ao médico. Meu filho maior, que tem 12 anos, também tinha crise de rinite alérgica, hoje não tem. Parece que foi assim um reflexo para toda a família, até mesmo na saúde. A Isso aí para sua, mim foi maravilhoso. a sua melhora acabou refletindo neles também, né? Porque o seu emocional está melhor, seus filhos melhoram também emocionalmente como reflexo disso, né? E a É gente sabe que fantástico. e a gente sabe que as doenças sempre têm fortes componentes emocionais, né, como contribuidores. Não é à toa que a pessoa tem torcicolo recorrente, não é à toa que a pessoa tem insônia, não é à toa que a pessoa tem rinite alérgica, dores de cabeça, intestino preso, nada disso acontece por acaso, sempre tem coisa emocional por trás, né? E me fala uma coisa, queda de cabelo também, né? Estresse, enfim, é o que a gente guarda do passado. Você aplicou EFT para esses sintomas e doenças ou você trabalhou mais a parte emocional direto? Eu vou te falar, a primeira vez que eu ouvi falar do seu programa da prosperidade, não foi prosperidade, foi aquele mini curso de FT que você colocou, acho que até gratuito. Eu Uhum. comecei aquele curso porque eu tinha uma sudorese muito grande que me incomodava e eu já tinha procurado todas as clínicas, médicos, remédios e nada tinha resolvido. Foi daí que começou a minha busca pela FT. Só que eu deixei, depois que eu comecei a me envolver cada vez mais na técnica, eu não lembrava das doenças, André. Eu simplesmente fazia,
lembrando das questões emocionais, dos meus traumas, das minhas crenças, e não lembrava das doenças. Então, elas vieram, a cura delas veio como uma consequência da limpeza emocional. Eu não fui no foco doença, eu não era esse o meu foco. O Uhum. meu foco era prosperidade e, por via reflexa, a minha saúde melhorou muito. Que bom, né? Assim, algumas pessoas aplicam também. É possível a gente aplicar EFT para os sintomas físicos, né? E Uhum. eles normalmente cedem, mas é isso que eu sempre ensino, que se você trabalha a parte emocional profundamente, você vai ter um ganho na saúde física. Talvez a pressão que era descontrolada começa a ficar normal, os hormônios começam a se regular no corpo, dores de cabeça vão desaparecer, né? Foi o seu caso então, você focou bem na parte emocional, foi trabalhando as suas questões e de repente você viu que as doenças foram diminuindo e você percebeu que isso não foi coincidência, né? Tem gente que acha que é coincidência. Não, não foi nenhuma coincidência, André. Hoje eu já entendo que não existe coincidência. O nosso exterior é reflexo do que nós carregamos no nosso consciente. Ainda que aquele reflexo não seja o que a gente queira, mas é por isso que a gente tem que se voltar para o nosso interior para descobrir o que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que limpar. Legal. E foi isso. Você acha que toda essa mudança teria sido possível sem você trabalhar o seu interior? Nunca. Nenhuma, nada dessas mudanças seriam possíveis sem eu tratar meu interior. E assim, eu queria acrescentar, olha, André, eu falo muito, se você achar que eu estiver falando muito. Hoje eu consigo me sair daquele papel de protagonista de uma situação qualquer e me colocar como observadora de mim mesma. De repente, assim, uma situação ruim que acontece e me aflora um sentimento qual que é um sentimento ruim? Eu começo a entender por que eu estou sentindo aquele sentimento, da onde ele veio. Eu busco na minha história o que aconteceu para eu trabalhar aquele sentimento específico. Então, hoje eu não me coloco na pessoa de vítima, participante de uma situação ruim. Eu saio dali, me observo e trabalho, isolo aquela emoção e trabalho em cima dela. Tá dando muito certo. Você está no caminho certo, com certeza, né? Trabalhar, sempre buscar eventos do passado que podem ter contribuído para aquela minha reação emocional naquele momento, né? A nossa reação emocional a uma situação hoje sempre tem carga de coisas que já aconteceram no passado. Então, a gente recebe crítica lá na infância, né? Um exemplo, né? E aí é criticado hoje por alguém, e essa reação que eu tenho à crítica tem às vezes a carga emocional lá do passado, né? Das críticas que eu recebi quando era criança. E se você vai lá e limpa esse passado, limpa essas emoções que ficaram gravadas, a pessoa hoje faz uma crítica para você e aquilo simplesmente não incomoda. Você ouve aquilo, você tá ok, tranquilo. Se for verdade, você escuta e talvez aceite aquilo e mude. E se não for verdade, você não se ofende e nem fica com raiva e fica em paz e consegue seguir em frente, né? Então, realmente você tá no caminho certo, sim, né? Tá dando certo porque você está fazendo conforme tem que fazer. Ai, aconteceu uma situação essa madrugada que eu queria falar para você, e eu também estou observando muitos meus sonhos. Essa madrugada, por volta das 4 horas da manhã, eu sonhei que eu estava conversando com uma criança de 3 a 5 anos. Essa criança, ela chorava muito e falava de uma situação que tinha acontecido na vida dela. Só que ela falava com palavras de adulto, não eram palavras de uma criança. No final da conversa com essa criança, eu senti nela muita amargura e muita tristeza. E aí eu acordei. Aí pensando nesse sonho, eu descobri que essa criança era eu. O que ela estava me contando era uma situação semelhante que eu passei na minha infância. E que a mágoa e o ressentimento daquela criança era a minha mágoa e o meu ressentimento guardado. Quando eu acordei pela manhã, eu peguei essa situação que aconteceu comigo no passado e trabalhei. E já tinha deixado ela para trás porque eu já tinha trabalhado essa situação e achei que ela já tinha acabado. Só que ela não tinha diluído, né? Tanto que eu chorei bastante fazendo o FT. E aí fiquei mais tranquila. Que bom, então o seu inconsciente avisou para você, olha, tem alguma coisa ainda aqui nessa situação para você trabalhar e mandou isso na forma de um sonho Exatamente, para você descobrir que ainda tinha alguma coisa e limpar aquilo. exatamente. Espero que agora tenha limpado 100%. Também espero. E se não limpou, você pode depois ainda continuar o trabalho e aprofundar. Maravilha.
Olha, Lilian, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito boa a entrevista. Realmente são muitos resultados que você relatou, né? É impressionante o que você conseguiu evoluir com a EFT. E como você falou lá no depoimento também, né? Eu não cheguei ainda onde eu gostaria na questão da prosperidade, mas você está no caminho certo, né? As coisas certamente vão melhorar cada vez mais para você. Você está no caminho certo. E quem sabe daqui a um ano eu pego mais um depoimento seu e você falando que a prosperidade deu um salto assim considerável. Já está melhorando, né? Mas pode Já. chegar num patamar ainda muito melhor do que já chegou. Que bom. Ah, eu tenho certeza que isso em breve vai acontecer. Eu vou estar aqui falando isso para você. Parabéns, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Ah, eu que agradeço, André. Seu programa é fantástico, maravilhoso. A sua técnica é ímpar. Eu acho que quem tem que agradecer aqui sou eu mesmo. Muito obrigada. Que bom. Pessoal, e quem está assistindo aqui essa entrevista e quiser saber mais sobre como trabalhar essa questão da prosperidade, como eliminar a autossabotagem que impede o seu crescimento profissional e financeiro, como a EFT pode te ajudar nisso, aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um link para você assistir uma série gratuita de alguns vídeos, é uma série especial que eu libero só 2 vezes por ano e fica no ar só por alguns dias. Se você clicar agora, essa série deve estar no ar nesse momento, né? Não sei a época que você está assistindo esse vídeo aqui, mas mesmo que a série não esteja no ar, você vai ganhar de presente um e-book falando sobre prosperidade. Então, clica aqui embaixo, se inscreve para você assistir esses vídeos e para você receber também esse presente, que é um e-book com mais dicas de prosperidade, ok? Então, agradeço também a audiência, a todo mundo que está assistindo aqui essa entrevista e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.